Se eu tiver uma linha passando aqui, ela teria outra altura, certo? Até aí, vocês, beleza? Vocês compreenderam? Que cada linha que eu passo aqui, ela tem uma altura. Então, se cada linha dessa eu tenho uma altura, eu tenho, para eu saber qual é essa altura aqui, ó. Esse pedaço aqui, essa altura, é exatamente a partir disso aqui. Como assim, professora? Eu não estou entendendo nada. Vê só. Eu tenho essa linha do corte. Eu marco aqui a linha do corte, tá? E aí, a partir disso, eu vou pegar e ver quanto é essa altura aqui, ó. E vou transferir essa altura para o corte, para esse outro corte. Esse outro corte aqui, ó. Vou transferir a altura para esse outro corte. Porque esse outro corte, ele vai ser em função, a altura desse outro corte vai ser em função desse. Porque é como se esse daqui fosse um principal, porque o telhado é dessa forma, tá certo? E para eu ver a altura dessa laje aqui, ó, desse pedacinho de laje, eu venho a partir daqui. E outro detalhe, certo? Como eu vejo esse pedacinho de laje aqui e subindo a telha, por quê? Eu tô vendo, ó, quando eu corto aqui, cortando aqui. Aí eu tô vendo a telha cortada, vocês estão vendo aqui comigo? A telha cortada. Ó, eu tô vendo aqui, cadê? A telha cortada, certo? E tô vendo ela aqui em vista, ó, descendo, certo? Então, por isso que nesse corte aqui, eu vou apresentar ela. A telha cortada aqui, a lajezinha, que é esse pedaço de laje aqui que eu vejo, e ela em vista descendo aqui, tá? Se eu estivesse olhando para o outro lado, se eu estivesse olhando para cá, é porque ela está olhando para cá, certo? Se eu estivesse olhando para cá, eu só viria a telha cortada e com a laje, certo? A telha cortada, a laje e um pedacinho aqui descendo, que seria esse pedacinho aqui de vista. Mas eu não viria esse pedaço subindo, porque eu não estaria mostrando ele subindo, ó. Ele tá vendo, a gente tá vendo ele subindo aqui, esse pedaço aqui, porque eu tô olhando ela aqui, certo? Mas se eu olhasse pro lado contrário, eu estaria vendo vazio, não estaria vendo ela subindo. Exatamente, é mais ou menos, é assim, ó. A laje do corte A, certo? Você vai puxar a altura a partir do corte B. Por isso que eu disse, bota um do lado do outro. Por quê? Você vai já pegar as alturas, aproveitar a altura desse corte B. Aí, por exemplo, esse aqui não vai ser a indicação do corte A, certo? Isso aqui é como se fosse a indicação do corte A. Aí aqui, ó, você já vai pegar a altura da minha laje, tá certo? Porque ele tá passando exatamente aqui, ó, nesse pedacinho do corte. Então, onde ele tá passando, vai ser a altura do corte A linha, da laje do corte A linha, tá? Aí aqui, ó, a altura, essa altura aqui, ó, a altura da cumieira lá, desse pedacinho aqui. Aí eu já posso pegar a partir dessa linha aqui, certo? Eu pego a partir dessa linha e aí coloco subindo, até onde ela vai subir. E aqui, a partir dessa linha aqui, ó. Vocês conseguiram entender isso? Que eu pego sempre a altura do corte, do segundo corte, eu sempre vou pegar a altura a partir do primeiro. E geralmente o primeiro eu faço esse, que ele é
o telhado mostrando como é a queda d'água, tá? No caso, esse aqui, a queda d'água, ele faz assim, ele tem o V, né? Então, eu vou começar por ele, tá certo? E depois, a partir dele, eu marco onde é o corte. Essa marcação aqui é o corte vou botar de outra cor. Não muda não, né? Deixa eu botar de outra cor, então. Ó. Então, eu tenho aqui, certo? Um corte. O corte a linha, ele passa aqui, tá? Pertinho dessa pia, da cuba da cozinha, certo? Então, a altura que eu vou pegar o corte a linha, a altura da laje, a altura do telhado, a altura dessa caixa d'água aqui, e até a altura do piso, eu posso pegar a partir desse corte bebelinha. Porque não são a mesma casa? Se é a mesma casa e um corte cruza com o outro, veja lá na planta. Ó, eu tenho um corte cruzando com o outro, tá? Então, a altura desse corte a linha vai ser o mesmo da altura do bebelinha. Por isso que quando a gente vai tirar a altura de um, fica em função do outro. Entenderam aí? Deixa eu ver. Levantem a mão, que essa é a parte mais chatinha do corte, de entender. Levantem a mão e digam a dúvida de vocês. Fale agora ou cale-se para sempre. Alguém? Se todo mundo sabendo, posso explicar de novo, certo? Vê só. Entendeu não, né? Beleza, vê só. Deixa eu pensar como é que eu posso explicar. Eu tenho aqui essa linha roxinha aqui, certo? Ela é a minha indicação do corte que eu tenho lá na planta baixa, tá? Eu tenho aqui a minha planta baixa. E essa minha planta baixa, ali não tô vendo corte bebelinha, certo? Tô vendo esse corte aqui, B. O corte A vai cruzar, ele intersecciona, ele passa por dentro do corte B, certo? Aí eu venho aqui, ó, no meu corte B e marco onde é que ele passa, certo? E aí ele passou, vamos dizer que ele passa aqui. Ele passou mais para cá, na verdade. Tá? Aí vocês concordam comigo que ele passou mais aqui e ele faz isso assim. Aqui, ele faz aqui, certo? Vocês concordam comigo que se esse corte botam um do lado da outra, exatamente, como eu estou mostrando. Mas não precisa deixar essas linhas não, tá? Essas linhas depois vocês apagam. Isso aqui é só para auxiliar vocês, certo? Aí vocês fazem bem fininha, só um pedacinho mesmo, só para vocês auxiliarem. Aí vocês concordam comigo que se eu passasse uma linha aqui e fosse ver essa altura, ela seria menor do que essa. Vocês concordam comigo que essa daqui, a altura dessa laje aqui, que estou passando esse corte aqui, se eu pegar uma faca, cortar aqui, ela vai ser menor do que eu corto aqui. Eu corto aqui em cima. Concordam comigo? Então, aí, por que eu digo isso? Certo? Porque se eu estou falando que o corte à linha passa exatamente aqui, a altura dessa laje vai ser essa daqui, certo? Vai ser a representação desse pedacinho aqui, desse trecho. Não a representação desse, tá? Ela não vai ser 2,60. Ela vai ser
3,70 mais ou menos, certo? Porque ela tá maior do que aqui. Porque como essa linha aqui, ó, sempre tá subindo, ela vai estar mais alta aqui, onde passa o corte, do que aqui. E como ela tá olhando para cá, para minha esquerda, ela tá vendo a vista do telhado. É como se você tivesse aqui. Vou desenhar de novo um bonequinho. É como se eu tivesse aqui, olhando para cá. Quem tem casa de telha, por favor, vão lá para o lado de fora da casa para vocês observarem isso. Depois da aula, tá certo? Vocês vão estar aqui, vocês vão olhar e aí vocês vão ver exatamente como tá mostrando aqui, ó. A telha descendo, certo? A telha vai estar descendo aqui. E eu tô aqui cortando a telha, que é esse pedacinho aqui, ó. Eu tô cortando a telha, vê? Se eu venho, passo uma faca aqui, eu tô vendo a minha telha descendo, eu tô cortando esse pedacinho da telha e tô cortando o pedacinho da laje, certo? Aí eu ainda venho e corto aqui, ó, o tamanho do meu piso, tá? Então, essa parte aqui, essas alturas, você só precisa fazer uma vez. Você fez aqui, nesse corte bebelinha, e depois só é pegar a partir do corte bebelinha para fazer o corte a linha, certo? Entendeu aí? Quem foi que me perguntou? Jossana e Bruna. Entenderam melhor agora? Ok. E aí, Jossana? Entendeu melhor? Beleza, ótimo. Então, aqui... Pronto, então é o seguinte, a gente vai fazer sempre a partir do corte bebelinha, tá? Marcou onde é o corte A, e aí passa a linha e vai fazer aqui do lado, certo? O corte bebelinha, ele vai ficar aqui do lado. Então, aqui eu tenho o corte A linha, né? Desculpe. Aqui a gente tem o corte bebelinha e aqui do lado vai ter o corte A linha, tá? Eu vou mostrar para vocês, só para exemplificar aí o que eu tô querendo dizer. Deixa eu... Ah, certo. Ó, deixa eu colocar... Essa aula aqui eu vou deixar no... Essa aula eu vou deixar lá no Google Classroom, tá certo? Aí, vê só. Eu falei para vocês que para a parte da medida horizontal, deixa eu botar aqui maior. Para a medida horizontal, a gente vai pegar a planta baixa, certo? Aí eu peguei esse vídeo aqui que a menina explica até direitinho. Então, ela tá aqui, ó, botou a minha planta baixa embaixo, certo? E aí coloca, vem aqui com as linhas. Deixa ela fazer. Deixa eu só passar, tá certo? Um pouquinho. Ó, tá vendo que ela pegou as alturas desse outro corte? Ela pega a altura do corte daqui, que ela tinha feito primeiro, para fazer o segundo corte. E a parte da planta baixa, ela vai pegar... A parte da planta baixa, ela tá pegando, ó, as alturas horizontais, ó, as medidas horizontais, ó. Ela marca exatamente as alvenarias, ó. Essa parte da alvenaria
ela marca exatamente onde está. Aqui marcou uma, marcou outra. E no final ela vai fazer a última marcação. Deixa eu ver. Marcar uma. E aí, por fim, ela marca a última alvenaria. Então, nesse caso, ela não precisou fazer as medidas do cômodo, certo? Do ambiente. Ela pegou já em função da planta baixa dela aqui. E é isso que vocês vão fazer. E a mesma coisa ela fez do corte, da altura do corte. Ela pegou, fez um corte primeiro, certo? E aí, traçou a altura. Vocês entenderam isso? Beleza? Aí, entenderam? No chat, alguém levanta a mão. Alguém vai levantar a mão. Não, todo mundo compreendeu. Não entendi. Pronto, veio. Ok, Carla. Vê só. Aqui, ó. Eu disse, ó, bota a planta baixa embaixo, olhando para onde o corte tá. Não, não é a mesma não. Não é a mesma que a nossa não, tá? É pequenininha também, mas não é a mesma que a nossa não. Então, aqui, ó, vê. Você pega aqui a planta baixa. Aí vocês terminaram a sua planta baixa, tá? Aí você vai rotacionar o papel para a seta ficar olhando para o teu papel manteiga aqui, onde tu vai fazer o corte. Ó, tá vendo a seta dela aqui? Que tá olhando para onde vai fazer o corte. Porque ela deixou bem aqui embaixo, quase não dá para ver. Mas aqui tá a seta, olhando para cima, tá? Então, você vai rotacionar a tua planta e olhar para cima. Aí, a tua medida horizontal, que no caso é as medidas do cômodo, certo? Você vai pegar a partir da planta de baixo, da tua planta baixa. Por um exemplo, se eu tô aqui na tua planta baixa, certo? Para que lado esse B, ele tá olhando para cá. Então, quando tu tiver tua planta baixa pronta, tu vai rotacionar ele para ficar olhando para cima, certo? Que é justamente onde você vai botar. E aqui em cima, você bota, aqui em cima você vai botar teu papel manteiga ou teu papel branco, tá? Aí, a partir daí, tu puxa todas as medidas da horizontal para a vertical, porque você não vai precisar mais tirar essas medidas aqui. Você não já tem na planta baixa? Então, é só puxar uma por uma, certo? Aqui, ó. E aí, você vai puxar uma por uma a medida da planta baixa e fechar o teu desenho, certo? Que é exatamente o que ela faz aqui, ó. Não, deixa eu mudar aqui. Cadê? Eita, peraí, deixa eu... Ah, achei. É exatamente o que ela faz aqui, ó. Ela pega as medidas da alvenaria de baixo, tá? Ó, ela vai pegando as medidas da alvenaria de baixo. Veja aqui o detalhe aqui embaixo, tá? Só as alvenarias. E aí ela vai riscando, traçando em cima, certo? Vai traçando. Depois que você fizer isso, você vai traçar a altura. Que essa altura vai ser a partir do corte. Como eu disse. Ó, tá vendo que ela tá pegando aqui? Deixa eu soltar. Ela tá pegando a altura do piso, a altura da laje, tá? Ó, o piso que ela tá fazendo. Aí ela vai pegar a altura da laje e a altura do telhado, certo? Igual como eu fiz lá no detalhe
de que um corte fica do lado do outro, porque você pega as alturas, certo? Então, ó, ela pegou as alturas e vai pegar depois a altura do telhado e da cumieira, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Pega o detalhe, as alturas horizontais a partir da planta baixa e a altura vertical a partir do primeiro corte. O primeiro corte não, você vai ter que pegar a medida lá de acordo com o desenho. Mas o segundo corte você já vai ter puxado a partir do primeiro, certo? Entenderam mais aí? Kailane? Ficou mais claro? Pronto, beleza. Então, aí, quando eu digo que um fica do lado do outro, por quê? Esse você vai fazer o bebelinha, tá certo? Começou com ele aqui do lado esquerdo. Fez ele a partir pegando a dimensão da planta baixa. O corte a linha, você vai fazer a partir das alturas do corte bebelinha, certo? Pegou aqui as alturas, já fez o corte a linha, tá? Então, é por isso que é bom que você tenha, para o corte e fachada, o papel manteiga, porque o papel manteiga você pode botar mais embaixo, você pode botar embaixo, ela aqui botou fora, tá? Eu prefiro botar embaixo, porque eu não preciso fazer 2 trabalhos. Veja que ela faz um trabalho e depois ela pega aqui e, ó, deixa eu só trazer aqui que ela pegou aqui, ó, ela fez aqui embaixo e depois ela passou para cima, tá? Então, eu acho que é 2 trabalhos. Mas vocês podem fazer como ela fez aqui. Aí, não, professora, mas eu estou usando papel branco. Então, bota mais embaixo a tua linha e aí pega a régua e faz, tá certo? Faz a dimensão aqui, ok? Eu vou mostrar também uma outra forma de como eu mandei para vocês o uso dos esquadros, né? Que foi essa daqui. Deixa eu só passar aqui o anúncio. Que foi esse daqui, né? Que a Agatha falou comigo, acho que foi isso mesmo. Aí, não, professora, eu tô querendo fazer como é que a gente faz. E aí, a gente tem esse uso dos esquadros aqui, né? Usando os 2. Eu vou passar para vocês, porque a gente conversando, eu e Paloma, encontramos um vídeo que aí poderia ser colando a régua de vocês. Vocês botam uma fita adesiva, a crepe mesmo. A régua de vocês embaixo e vocês usam como se ela fosse a paralela, tá? Da mesma forma que a gente está trabalhando lá na mesa da paralela. Porque aí fica mais fácil também, certo? Essa forma que ele está usando aqui é a forma que eu uso, quando eu não tenho uma mesa com paralela nem uma régua T. Às vezes a gente dá um erro porque a gente solta aqui e acaba... O problema é só se a gente soltar essa linha, essa de baixo, tá? Mas caso a gente não solte tudinho, com o tempo a gente vai tendo a firmeza na mão para segurar essa daqui, consegue fazer tranquilamente, certo? E aí mas aí eu vou mandar o outro vídeo que mostra como é que cola lá a régua embaixo de uma maneira que fica também prático, certo? Vocês tiveram alguma dúvida a respeito aí de como fazer um corte, os detalhes desse corte? Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui. O detalhe desse corte aqui. Deixa eu botar assim. Aqui a gente vai subindo. Esse aqui é o forro, tá certo? Que vocês também podem pegar a mesma altura daqui, tá? É só vocês traçarem a altura. Ele aqui tem a altura de 90, tem as alturas
para a questão do lavatório, da pia de cozinha, tá certo? Caso vocês não precisa fazer esse detalhe aqui, peraí, cadê? A telha vocês podem deixar para depois, mas caso vocês queiram fazer, eu vou colocar lá no nosso desenho, mas ela é assim, tá? Aqui vocês podem deixar para depois, certo? Ela é 60, aí 5 e 10, certo? Onde ela é maior aqui, ela é 10 e onde ela é menor é 5. Caso vocês... Professora, eu não vou poder mais ficar assistindo, já entendi tudo. Não, pode sair, tá, André? Tranquilo. Não tem problema, não. Aqui, professora, é para mandar foto no seu Gmail ou no... Pode ser no Google da sala, tá? Na sala de aula, Google Sala de Aula. Pode ser lá, que aí fica tranquilo. Eu respondo, porque eu vejo, certo? Pode mandar no particular, exatamente, porque lá você tem a opção de mandar só para mim. Aí manda só para mim, porque aí eu vou corrigindo, tá certo? Pronto. Aí não precisa fazer o detalhe da telha agora, tá? Depois a gente faz. A parte dessa telinha aqui, eu acho melhor vocês fazerem, que ela é muito demoradazinha, tá? É como se ela fosse, esse daí é o seguinte, uma bolinha para cima, tá? E uma para baixo. Ela é como se fosse uma bolinha para cima e outra para baixo, tá? E quando elas se cruzam, aí fica meio semicírculo em cima, semicírculo embaixo, tá? Ela faz isso. Eu quero ensinar para vocês. Ela faz e aqui, ó, o semicírculo e o outro semicírculo. Aí, a partir do outro, você já pega e a partir do outro, você já pega, tá? Não necessariamente do mesmo tamanho diferente, como eu tô fazendo aqui na mão, certo? Mas a ideia seja essa, que ela fica sempre fazendo como se fosse um M, tá? Aí vocês podem fazer na mão. Dá para fazer assim. Se não quiser fazer na mão, pode fazer com o compasso, tá? Compasso pequenininho, abertura pequena. É mais difícil, mais chatinho. Tem também, vocês podem pegar, tipo 10 centímetros. 10 não, é como se fosse 50, na escala de 1 para 100, é como se ela fosse 50 centímetros, tá? Ó, no corte A linha, se você conseguir fazer essa telinha, eu vou colocar a medida, vou fazer a medida e vou colocar lá no Google Classroom, certo? Aí, se vocês conseguirem fazer, vocês podem fazer. Essa daqui, como ela é mais fácil, aí eu já estou pedindo para vocês fazerem logo, certo? Aí vocês podem fazer o seguinte, é como se ela fosse... Deixa eu pegar aqui minha escala. Na escala de 1 para 50, ela é 20 centímetros, tá? A ondinha, cada ondinha é 20 centímetros, certo? De 20 a 30 centímetros. 30 centímetros, pode botar 30, ok? Aí, no caso, essa dimensão aqui, ó, ela é 30 centímetros. Eu vou colocar lá. Vou organizar ainda hoje, vou sim, certo? Para organizar logo, porque esse daqui tá errado. E aí, vocês façam o corte. Comece o corte B tá certinho, certo?
Aí vocês podem começar o corte B. Não precisa colocar essas cotas todas, as cotas todas dessas daqui, não. Só essa de altura, a da porta não precisa. Você precisa só essa daqui, né? Essa. Não precisa colocar todas elas, não, tá? O de 2,60 aqui é da janela, ok, certo? Mas se vocês, por exemplo, essas daqui que estão muito perto da cozinha, não precisa colocar, não, tá? Essa daqui fica muita informação. Então, a inclinação é o seguinte, eu não vou dar inclinação agora. Eu vou, porque assim, na verdade, vocês dão inclinação no segundo período, quando dão desenho arquitetônico 2, aí vocês dão desenho de telhado, tá? Mas assim, a princípio, hoje você vai pegar, ver, esse 2,60 é daqui, certo? Aí você pega esse ponto, você vai pegar esse ponto aqui. Cadê? Esse ponto aqui, você tem a altura do ponto, tá? Aí você tem a altura desse ponto e tem a altura deste ponto, certo? Que é 2,70, que é 10 mais 2,60. E esse aqui é 2,60 mais 1,5. Aí, depois que você faz essa altura, você só é ligar um ponto a outro, certo? E essa laje é 15 centímetros paralelo, tá? Paralelo de um para outro. 15 centímetros. A mesma coisa você faz aqui. Você tem a altura desse ponto, tem a altura desse, aí você liga de um ponto a outro, tá certo? Você vai ligar de um ponto a outro. Aí você vai ligar de um ponto a outro aqui, certo? Ok, beleza, pronto. Aí, pode dizer, Sérgio. Professora, é só uma curiosidade, certo? Veja, essas duas águas que elas estão se desencontrando e deixam um espaço entre a mais baixa e a mais alta. Certo. É isso, exatamente aí. Isso aí não tem nenhum propósito não disso, porque essa aí está toda fechada. É como se fosse apenas uma coisa estética e você não estivesse aproveitando nem a entrada de ar, ou tem isso? Ó, veja só, se tem pessoa, aqui eu poderia fazer, agora porque é pequeno, tá pequeno demais, né? Para fazer uma entrada de ar, que eu acho que não dá nem 10 centímetros. Quando vocês fizerem um e outro, eu acho que não vai dar nem 10 centímetros. Se der, é 10. Então, assim, fica bem pequeno, certo? Aí não vale a pena. É mais estética mesmo. Mas se eu quisesse fazer uma entrada de ar, eu poderia, eu subiria essa água aqui, subia ela, e aí eu poderia fazer uma entrada de ar aqui, com certeza, para ventilar e iluminar essa parte. Tá bom, tá bom. Aí nesse caso aí foi só estético mesmo, como ele decidiu fazer a coberta. Exatamente. Tá, isso, viu? Mais alguém em dúvida? Alguma coisa? Ó, as fachadas não façam agora, tá? As fachadas eu deixo para depois, que aí eu vou explicar direitinho como é que faz a fachada. Próxima semana. Exatamente, como se fosse uma clarabóia, exatamente, isso mesmo, viu? Ô, professora, mas não tem um forro? Não teria utilidade de nada. Nesse caso aqui não teria mesmo não, certo? Aqui foi só estético mesmo. Mas aí eu poderia levantar outra e deixar aberta, né? Essa parte eu entendi. Fazer aqui é só estética mesmo, foi só opção mesmo. Então, os 62 desenhos, para vocês, como eu demorei para passar, tinha ficado para depois da prova, certo? A primeira aula depois da prova, dia 22 de abril, certo? Então, assim, vamos ver dia 31. Próxima semana eu falo mais alguma coisa a respeito desse 62 termos, tá certo? Aí eu faço, porque assim, eu não sei se todo mundo terminou, como eu tinha dado um prazo, eu já tinha dado o prazo até dia 22, então, desde sempre eu tinha dado esse prazo,
Tá achando não alguns? Acho que é estranho. Vê só, Ana. Diz aí, depois me manda o que tu não tá achando, que a gente procura, tá certo? Eu te ajudo. A gente ajuda. Quem mais? Procura no Google. Tem no Google. Eu acho que eu vou até procurar, porque faz tempo que eu não procuro, mas eu acho que no Google tem dicionário do arquiteto. Eu acho que é dicionário dos arquitetos. Eu vou olhar e aí eu mando para vocês, tá certo? Para ver. E aí, próxima semana, eu vou querer ver a planta baixa de vocês, tá? Com certeza, a planta baixa. E aí a gente vê, eu vou ver, assim, eu prefiro continuar o corte, tá certo? A gente tirar mais dúvida dos cortes, o que vocês tiveram dúvida a respeito do corte. E eu acho que aí eu posso dar um detalhamento para vocês, um detalhamento de esquadria, tá certo? Mas aí a gente vê. Pronto. Mais alguma coisa, gente? Falta 1 minuto. Eu vou fechar só para a gente se despedir e aí perguntar mais se tem mais alguma dúvida. Tudo certo, né? Pronto. Por hoje, tá terminando já. Aí hoje a gente fica por aqui, certo? E aí, próxima semana, qualquer dúvida, eu vou estar passando as coisas, o que tiver, para o Google Classroom. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por lá, tá certo? Para vocês, um bom dia, ainda é bom dia. Até logo, fiquem em casa, viu? Fiquem em casa, que quanto mais a gente fica em casa, menos a gente demora para sair.